programa Contraplano está de volta. Estamos recebendo hoje Sônia Gabriel, autora do livro No Quintal da Bruxa. Ela também é pesquisadora, professora. Nasceu em Minas, mas... Passei a infância aqui em Jacareí. E vamos falar um pouco dessa infância. Como que foi passar a infância aqui em Jacareí para você? Acho que as memórias mais felizes que eu tenho da infância exatamente por isso mesmo, por ser daqui, né? Eu lembro dos meus pais, né, indo à missa no domingo, descendo, morava no Parque Santo Antônio, né, ainda tudo muito precário, mais rural do que qualquer outra coisa, chão de terra, né? Mas, assim, a vida em comunidade, e isso eu carrego comigo até hoje, as minhas raízes mais profundas, elas têm essa coisa da vida comunitária, né, dos vizinhos se ajudarem, da gente poder brincar na rua no final de tarde, né, e eu acho que isso aí é uma coisa que forma muito da sua identidade para o resto da vida, né. E eu me lembro muito da gente comprar pipoca depois da missa, né? Ficar um pouquinho na praça. Ou então do meu pai comprar galinha viva, imagina, né? Ia na feira, tinha galinha viva, aí que ia para casa para matar, para fazer o almoço, aquela coisa toda. Então, eu gosto muito de Jacareí. Às vezes eu venho para cá à toa, sem precisar pesquisar, sem nada. Pego minha filha, meu filho, venho, dou uma volta, passeio. Acho que para matar um pouco dessa saudade mesmo, né? Infância, eu estudei na escola Tito Máximo, na época era uma escola municipal, nem sei se ainda tem, né? Se ainda é municipal, passo por ali de vez em quando, vejo que a escola está lá. Mas eu estudei lá, fiz o ensino primário, me lembro com saudade de algumas professoras. Era uma vida mais tranquila, né? Eu trabalhei na malharia Nossa Senhora da Conceição, para você ter uma ideia, né? Antes de ser professora, eu cheguei a trabalhar, ela era ali ainda perto da rodoviária. E assim, é um saudosismo, apesar de ter saído daqui há alguns anos, eu sinto que a cidade, eu tenho muito da cidade em mim, né? Tenho parentes que moram aqui, gosto das notícias daqui, tenho muitos amigos aqui. Então, bem ligado à cidade ainda. Eu tenho certeza que, assim, principalmente na minha visão de mundo mais íntima, a questão mais moral, mais ética, ela tem muito daqui. Porque foi uma época, assim, final dos anos 70, início dos anos 80, né, que aqui tinha muito esses movimentos religiosos, né, eu lembro que eu fiz primeira comunhão na igreja do Parque Santo Antônio, aquela capelinha que era azulzinha na época, né, convivi muito com o Frei Vitório, com as pessoas que hoje a gente tem alguns personagens que são políticos na cidade e tal, na época eram jovens ainda e a gente tinha essa gana de melhorar o mundo, de melhorar a vida das pessoas, então eu falo que eu tenho muito disso ainda, por conta dessa infância que eu tive aqui, foi muito feliz. E é gostoso de ver como a cidade cresceu e melhorou, né? Eu gosto muito daqui, eu acho que a vida das pessoas, né, vai melhorando. Problemas todas as cidades têm, né, infelizmente. Acho que a gente tem que estar atento e cuidando o tempo todo, e cobrando, né, exigindo os nossos direitos. Mas aqui é uma cidade, assim, que sem dúvida nenhuma eu voltaria a morar sem problema nenhum, né? Eu gosto muito daqui, está muito na minha vida, na minha história e nos meus escritos, né? De vez em quando alguém comenta, né, como você fala, como você escreve coisas, né, de Jacareí, é natural, né? O amor pela cidade. Sem dúvida nenhuma. E o que na sua infância mais te marcou? Aqui em Jacareí, a minha madrinha, que é uma das pessoas mais queridas da minha vida, né, ela se casou na Igreja do Bom Sucesso. E eu acho muito engraçado, porque de vez em quando eu lembro disso, porque eu era uma menina, tinha 10 anos, 9, 10 anos, e eu me lembro de todo mundo em frente à igreja, no final do casamento, tirando a foto, né, do casamento, dos noivos, e ela foi morar, se mudou para Vila Zezé. Então, às vezes, nós íamos visitá-la. E eu acho assim, como que hoje em dia a gente tem preguiça e acha tudo difícil. Porque nós morávamos no Parque de Santo Antônio, minha mãe nos pegava os 4, eu sou a mais velha de 4, né, 4 crianças, e a gente atravessava andando do Parque Santo Antônio até a Vila Zezé, numa boa, saía domingo de manhã, subia, fazia visita, almoçava, passava o dia com ela, né, e depois nós voltávamos para casa, e não era difícil, era uma coisa maravilhosa, era gostoso, né, e como que isso muda, né, a própria modernidade vai nos obrigando a achar, né, coisas tão prazerosas como uma dificuldade. De carro você acha difícil às vezes ir em alguns lugares. Tem preguiça de ir em algum lugar. A gente andava muito a pé aqui. Muito. Subia aquele morro. Imagina, estudava ali embaixo, né, no Tito Máximo, subia tranquilamente, não era difícil, né, até chegar em casa.
Subia a criançada correndo, fazendo arte, porque a gente também não valia nada. Aprontava até, né? Jogava pedra nos outros, corria para a rua. Mas era uma coisa muito gostosa. A gente tinha mais liberdade, podia ir mais para a rua. Mais tranquilidade também. Muito né? mais. Coisa que eu tenho pena dos meus filhos. Às vezes eu converso isso em casa, olho assim, coisa que eles não fazem, né? Como que você vai deixar na rua hoje em dia, né? Mais complicado. Eu lembro eu mesmo, quando eu era criança, na rua, eu ficava brincando. A gente brincava de esconde-esconde, amarelinha, desenhava na rua. Hoje, para atravessar a minha rua, você tem que esperar o carro passar. Já tem que ter um certo cuidado. Né? Você não pode... Antes não, a gente brincava ali na rua, ficava o dia inteiro na rua. E isso são nossas memórias. Você consegue perceber o fato histórico nas nossas memórias? Uhum. É a mesma coisa em relação a essas lendas, essas histórias que a gente recolhe pelo vale afora. Você consegue ver uma mudança de comportamento por conta da sociedade, das novas tecnologias, né? Das quais, aliás, eu não tenho nada contra, eu acho que até mais melhorou a nossa vida do que dificultou, não tenha dúvida disso. Mas a gente também acaba perdendo algumas coisas nessa conta. Não tem como não acontecer isso, né? E só dessa nossa troca de memórias, a gente já consegue observar um fato sociológico e um fato histórico, que fez com que o nosso comportamento se alterasse tanto. É a mesma coisa que a gente faz quando procura nessas lendas elementos aí da nossa história há 100, 200, 300 anos. Né? Que já muda a realidade das pessoas. Por exemplo, meus sobrinhos não ficam na rua, eles ficam o dia inteiro dentro de casa, no computador. Por N motivos, né? Segurança, o medo que a gente tem da violência e tudo mais, né? Legal. E desde pequena, na sua infância, você já surgiu esse interesse pela história, pela cultura? Toda a vida. A minha mãe conta que eu falava com um amigo invisível, né? E é muito curioso, ela acha isso muito curioso, porque o tal do amigo invisível se chamava Gabriel. E Gabriel é meu sobrenome de casada. Então, assim, depois de adulta, casada, eu acabei tendo esse sobrenome, que é o que eu uso para assinar os trabalhos, né? E então eu sempre fui aquela que chegava da escola, queria ensinar as letrinhas para os meus irmãos, acho que é por isso que eu acabei me tornando professora, né? E eu gostava muito de conversar com meu pai. Meu pai era um excelente contador de histórias. Daquela de ficar pondo medo na gente. Quantas vezes eu me recordo da minha mãe brigando com ele à noite. Não faça isso, depois não dorme. Não consegue dormir, não conta. E a gente ali com medo, né? Mãe. Mas também ficava, conta, pai, conta, né? No outro dia queria saber a sequência da história. Então, assim, é uma proximidade, né? Se os pais soubessem o quanto é importante esse contato com os filhos, você tirar meia hora para conversar, contar uma história, falar da sua infância, né? O quanto isso acaba entrando na gente. A gente acaba se apropriando dessas memórias deles, né? E acaba construindo a nossa identidade junto com eles. E cria um laço familiar também. E a linguagem, né? A linguagem é a coisa mais importante que a gente tem na vida, né? Falada, escrita, desenhada, não importa como, mas você conseguir passar para o outro, né, as suas experiências, as suas memórias, aquilo que te fez feliz, aquilo que construiu a sua identidade, você está alimentando essa pessoa, né? Está alimentando essa criança. E criando um laço com essa pessoa muito mais forte. Muito mais forte. Eu resumo assim que nós nada mais somos do que um amontoado de histórias, cada um de nós. Qualquer um de nós que sentar com tempo para conversar, você vê a riqueza que o outro tem para passar para você. E isso é muito importante, né? Os pais deveriam dar valor a isso, os professores, né, poderiam usar mais esse instrumento de trabalho, né? Porque você vai ouvindo. Dona Ruth era muito boa nisso. Nesse último simpósio, alguém se lembrou lá e comentou o quanto ela era boa em ouvir. Então, você escuta e acaba embarcando nas lembranças, na memória do outro, e você acaba trocando experiências de vida. É um aprendizado. E hoje em dia, com a nossa correria do dia a dia, acaba que a gente fica meio escasso de tempo para ouvir o outro, né? Então, e a gente percebe muitas pessoas com essa necessidade de ser ouvido, né? Principalmente os mais velhos, né? As pessoas falam, mas você consegue a história com facilidade? Não é bem assim. Eles gostam de contar, mas tem um tempo. Quando você chega, né, pela primeira vez na pessoa, o Vale Paraibano é meio desconfiado às vezes, né? Fala, não sei história nenhuma. Ah, seu José, mas me conta, me falaram que o senhor conhece uma história assim e tal. Conta para mim, eu estou precisando, é para o meu trabalho, né? Não conheço história nenhuma.
Mas não foi o senhor que viu uma assombração em tal lugar? Eu não sei nada disso que você está falando, não. Aí você insiste, vai indo, eles vão contando, aí depois fica ruim porque você não sabe como é que vai embora, porque eles vão contando, você não consegue mais fazê-los parar, né? E aí a gente vê o quanto é importante isso, né? Esse diálogo, eles sabem muito. Eles viram muita coisa, eles viram mais do que a gente, né? Se a gente não conseguir ter respeito por isso, a gente está perdendo uma oportunidade muito grande de crescimento, né? De aprendizagem. E aí um conhecimento que a gente tem ali ao nosso alcance. Isso. A gente só precisa parar e investir um tempo nisso. Mas não né? tenha dúvida. E cada vez que chega a notícia para mim de que uma dessas minhas fontes, né, porque geralmente são pessoas bem idosas, faleceu o senhorzinho lá de Santo Antônio do Pinhal, Sônia infelizmente faleceu, a senhorinha, né, lá de Santa Branca. É uma dor profunda, tanto pelo ser humano como pela perda que você está tendo de memórias riquíssimas, coisas que só eles poderiam nos contar. Né? Eles podem até escrever, eles podem deixar registrado, mas você nunca vai dar conta de tudo. Né? Então, vão com eles aí uma coisa muito preciosa para nós. Né? Muito conhecimento que sem dúvida se nenhuma, perdeu. Sem dúvida nenhuma. Mas acho que a gente está bem melhor nos últimos anos. Você vê muitos projetos sendo feitos, muita gente se interessando por esse campo de pesquisa, né? Muito trabalho sendo valorizado. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está numa crescente muito boa a respeito disso. E por falar em pesquisa, trabalho realizado, você faz bastante palestras, né? Sobre os livros, sobre sua pesquisa. Eu costumo dizer que eu fui muito feliz, eu não posso reclamar, não, né? As pessoas gostam do trabalho, já passei por todas as cidades do Vale, sempre, né, atendendo, primeiro pesquisando, depois voltando, porque uma prática que eu adotei foi de voltar na cidade e levar os livros para quem me contou as histórias. Isso aí eu faço desde a primeira edição. Eu acho muito importante isso porque é um retorno para a pessoa, né? Não tem como você chegar na vida da pessoa, se apropriar de algo que é dela, né? E não voltar para dar uma satisfação disso para ela. E eu ouvia muita queixa quando eu estava pesquisando. Às vezes eu chegava em algumas casas, né? A pessoa falava para mim, olha, teve aqui um grupo que filmou, que não fez... Mas não... E aí, voltou? A senhora sabe? Que... Não sei. Então, assim, eu já adotei para mim essa prática e tenho levado ela muito a sério até hoje. Quando nós tivemos o projeto do Mistérios do Vale, né, premiado, aprovado pelo governo do estado de São Paulo, para fazer uma nova tiragem, que é essa segunda edição ampliada, que daí a gente colocou o Vale, o Litoral Norte também, né, histórias de lá também, eu voltei de novo em cada uma das cidades e, além da contrapartida, que é uma exigência, eu voltei na casa das pessoas para entregar os exemplares para elas também. E aquelas que eu ainda não consegui, os livros estão lá reservados, porque eu vou dando um jeito de, assim que eu consigo voltar no lugar, procurar a pessoa, entregar, né? É uma satisfação que você dá. Com certeza. E você cria também, assim, uma rede de informações muito legal e de amigos, né? Às vezes eu adoeço, ou eu dou uma sumida, faz tempo que eles não me veem, eles ligam, querem notícia, querem saber como tá, né? São pessoas muito preciosas. E para eles é uma gratificação, porque eles podem ver aquilo que eles colaboraram com você, eles podem ver... A importância que tem, né? Exatamente, eles podem ver que, pô, aquela história que eu falei lá, contei, ó, tá aqui no livro, né? Tipo, ó. E assim, o que eu acho muito legal é que eles se entendem como sujeitos da história. Das histórias e da história também, né? Todos nós somos construtores de história. A gente para um pouco com essa visão de que só os grandes personagens, os heróis, entre aspas, né, que são apresentados na escola, é que fazem a nossa história. E não é assim. Né? A pessoa que levanta cedinho lá no interior, né, vai trabalhar, cuida da sua família, dá educação para os seus filhos, contribui com a vida na comunidade, ela também está fazendo parte desse processo, ela tem importância. E aí eles começam a se ver como sujeitos históricos, né? Alguns, às vezes, eles leem, aí depois me ligam e falam assim, não, ficou muito bom. Outros não, né? Ah, não, mas faltou alguma coisa, eu também recebo críticas, né? Falar, desculpa, né? Vou tentar melhorar esse texto, né? Tal. Aí outro vem e fala, mas você escreveu de um jeito, não está muito igual do jeito que eu contei, né? Fala, não, é que tem a escrita, a reescrita, explico para eles, né? De todo esse trabalho, isso. Mas, assim, no geral, a aceitação foi muito boa. Então, eu tenho feito, sim, muitos trabalhos em universidades, em escolas, né? As crianças gostam muito do livro também. Alguns professores convidam para ir contar para eles a parte mais educacional, didática, né, desse trabalho. Então, não posso reclamar. Tenho tido bastante sucesso, sim. Que legal.
Bom, Sônia, então eu queria agradecer Eu que agradeço. pela sua visita aqui na TV Câmara, vim compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Espero que você continue aí na pesquisa, na busca por mais contos e causas aqui do nosso vale e para poder passar para a gente e ir adiante esse conhecimento. Eu que agradeço, né, de coração, e principalmente por ser aqui em Jacareí. Fiquei muito honrada, muito feliz. Que bom que a gente pode retribuir um pouquinho toda essa preciosidade que você trouxe para a gente. Sucesso para todos nós, né? Amém. Amém. Obrigado. Bom, o programa Contraplano fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo hoje com a escritora e pesquisadora Sônia Gabriel, com o lançamento do seu livro No Quintal da Bruxa. Bom, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.